Olá, começa agora o Contraponto, seja bem-vindo. Eu sou Nicole Espósito e te convido a ficar com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre a poluição do ar. E os nossos convidados para falar sobre o assunto são o secretário de Estado do Meio Ambiente, Rodrigo Giudice, e a pneumologista Marli Lopes. Obrigada pela presença de vocês, espero que gostem do programa. Bom, e a qualidade do ar é afetada principalmente por veículos automotores, empreendimentos industriais e pelas atividades da construção civil. A poluição do ar, especialmente nos grandes centros urbanos, vem sendo apontada como fator de agravamento de doenças respiratórias, especialmente em públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Bom, secretário, eu começo com o senhor. Existe um estudo inédito que foi feito pela Rede de Monitoramento de Qualidade do Ar no Brasil, com base em dados coletados entre 2000 e 2012, né? Esse estudo diz que há excesso de material particulado no ar da região metropolitana da Grande Vitória. Ou seja, essa poluição que vem da indústria, dos veículos, enfim. Como que a secretaria, né, é uma gestão nova, como que vocês devem desenvolver as ações para conter esse problema? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a TV Assembleia está oferecendo, né, ao governo do Estado, de poder debater um tema tão importante para a sociedade capixaba. Na linha da sua pergunta, nós assumimos o governo no início de janeiro e já detectamos uma situação diferenciada, tendo visto o calor excessivo, ventos fortes, uma grande insolação, o que faz com que a poeira atmosférica ela prepondere neste momento em que a falta de chuva e a insolação forte. Isso acaba agravando, então, o problema, né? Acaba, e é reconhecido isso por todos os agentes poluidores. Diante disso, nós nos reunimos, né, com a equipe do IEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, e adotamos 4 medidas imediatas para tentar minimizar esse problema já no início de janeiro. Nós notificamos os agentes poluidores, né, coletivos, né, notificamos o Sindicato da Construção Civil, notificamos as empresas que se localizam na Ponta de Tubarão, o DETRAN, para que apresentem um plano em 30 dias para tentar diminuir esse problema, notadamente nessa fase, né, como eu disse no início da entrevista. Além disso, nós marcamos a reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente para aprovar o Plano Estratégico de Qualidade do Ar, que foi deliberado a partir da edição do Decreto 3463-R, no ano de 2013. Bem como montamos um grupo intergovernamental, com apoio das prefeituras municipais da Grande Vitória, para fazermos visitas técnicas para apontar eventual descumprimento de algumas regras ou condicionantes por parte das empresas. E a última medida foi um estudo que eu deliberei por parte da minha equipe para podermos identificar com maior clareza, Nicole, a verdadeira amplitude do artigo 223 da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade solidária, a responsabilidade conjunta de agentes poluidores que se encontram basicamente na mesma região e que dependem um do outro para sobreviverem. Eu sou procurador de Estado de carreira há 17 anos, que eu sou advogado público, e trago também para esse debate a minha experiência como advogado na área ambiental, para poder tentar, né, minimizar um pouco esse problema que aflige e assola a sociedade capixaba, especialmente a sociedade da Grande Vitória. Tá, só para complementar um pouquinho essa sua resposta, a gente sabe que existem várias fontes de poluição. A sociedade, os ambientalistas, vêm falando sobre as atividades lá na Ponta de Tubarão, né, das empresas siderúrgicas, enfim. Tem como a gente detectar qual que é a principal causa do problema? Hoje a ciência, infelizmente, não nos dá essa resposta. Há indicativos, né, experiências que são apontadas a partir de relatos, por exemplo, de pneumologistas, né, que dizem, né, a partir de consultas médicas, que as pessoas quando se localizam ou quando ficam alguns dias a mais na região da Grande Vitória, pessoas que moram no interior, reclamações. Existem indicativos, mas nós não podemos trabalhar com indicativos, né? O ordenamento jurídico brasileiro, infelizmente, ele é falho. A resolução CONAMA 03 de 1990 sequer estabelece padrões de qualidade do ar. E o governo do Estado, inovando o sistema jurídico, na medida que existe uma corresponsabilidade na legislação ambiental,
a possibilidade de legislar sobre normas ambientais, ela é concorrente entre União e Estado, editou um decreto 3463R e previu ali índices de qualidade do ar. E para o Estado do Espírito Santo, o índice que foi adotado a partir de estudos técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente foi de 14 gramas por metro quadrado em 30 dias. Na Enseada do Suá, o último estudo ficou acima, né? Foi 17, se não me engano. A coleta de novembro ficou acima na Enseada do Suá, bem como em Laranjeiras. Sendo que Laranjeiras, aparentemente, não sofre tanto impacto das indústrias que se localizam na Ponta de Tubarão. Então já é uma questão para nós refletirmos. O que contribuiu para Laranjeiras, um bairro localizado no município de Serra, ultrapassar esse limite de 14 gramas por metro quadrado em 30 dias? E a coleta de dezembro, né, também apontou na Enseada do Suá a superação desse índice. A grande dificuldade, Nicole, é que talvez seja difícil, e eu reconheço isso, de levar de forma clara para a sociedade, é que a ciência, de uma forma geral, ela nunca se preocupou, sequer os cientistas renomados deste país, bem como de outros países, sequer a Organização Nacional, a Organização Mundial da Saúde, vem se preocupando em estudar cientificamente a natureza das poeiras ou da poeira sedimentável, né, vulgarmente chamada de pó preto. A natureza dessa poeira, o DNA da poeira. E como o capixaba sofre, comparado com outros estados, tendo em vista a convergência de fatores, né? Duas grandes indústrias na Ponta de Tubarão, uma cidade adensada, geograficamente adensada, pequena, mas com grandes construções, portos que também movimentam cargas, não só de minério e carvão. Toda essa característica, somada a ventos fortes, que a nossa região possui ventos fortes no verão, não só no verão, mas também em outras épocas do ano. Tudo isso contribui para que esse problema que nós enfrentamos seja praticamente um problema genuinamente capixaba. Por isso que a ciência, de uma forma geral, ela nunca se preocupou em estudar esse tema, né? E os capixabas, né, os professores da Universidade Federal do Espírito Santo, vêm estudando esse tema há alguns anos, colaborando com o Instituto Estadual de Meio Ambiente, e por isso que o nosso grande desafio é levar adiante, colocar musculatura no plano estratégico de qualidade do ar, um plano que está determinado no decreto. Então existe aí uma obrigação legal a ser cumprida, sob pena de responsabilização dos agentes públicos, do secretário de Estado, do Instituto Estadual de Meio Ambiente, de fazer com que esse plano realmente seja colocado em prática a partir de um estudo com apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, que possa detectar de uma vez por todas a natureza dessa poeira, o DNA da poeira, a partir da coleta junto aos agentes específicos poluidores, confrontando com essas coletas da rede que o Estado possui na Grande Vitória, em pontos como a Enseada do Suá. Vai se fazer o confronto da coleta, por exemplo, da Enseada do Suá, da Ilha do Boi, de Laranjeiras, com a coleta feita nos agentes poluidores, nas chaminés. Para saber se equivale, né, de onde está saindo. E a partir de uma equação literalmente matemática, tentar identificar a natureza dessa poeira, o DNA da poeira. Porque, infelizmente, poeira não tem certidão de nascimento. E a gente precisa identificar a natureza dessa poeira. Certo. Então, doutora Marli, esse é um problema ambiental que tem um reflexo direto na saúde das pessoas, né? Quais são os principais problemas que essa poluição, independente da fonte, né, que estão querendo buscar o DNA da poeira, enfim, pode causar para as pessoas, doutora? Pois é, né? O lado da pesquisa do DNA é super importante. A gente já fica até feliz que já esteja, vocês, né? Já esteja assim numa situação de procurar o DNA ou que, independente do que quer que seja, porque do outro lado estamos nós, né? Da saúde, que estamos ali no dia a dia vendo essas doenças cada dia mais, crianças, idosos, independente de ser crianças e idosos, o que a gente tem, porque essa poeira faz mal para todos nós, né? Se você estiver exposto a esse tipo de poeira, você vai ter problema respiratório, né? Então, assim, nessa época do ano, a maioria das pessoas vem com infecção respiratória de vias aéreas superiores. Por quê? Nossa via aérea
via respiratória, ela começa no nariz. Né? E o nariz nós temos os cílios, né, que são aqueles temos os pelos que fazem o filtro, né, filtra o ar. Então, e temos, isso no caso, quando a partícula é maior, ele ajuda a filtrar. ajuda a filtrar. Se for menor, aí ele vai para o pulmão, né? Então, o que acontece? Essa é a função do nariz, né? Filtrar o ar e aquecer, né? Que nós temos os seios também que aquecem o ar, para poder chegar no pulmão em condições para que esse ar chegue aos pulmões em condições de respirar. Só que quando você tem essa quantidade muito grande, o seu organismo reage, né? Ele reage aumentando a produção de muco, né? E essas células que tentam limpar e segurar não conseguem mais. E é isso que acontece. Aí você tem rinite, sinusite, faringite, pneumonias, né? Pneumonias, e porque isso aí, dependendo de quem está sendo atacado, por exemplo, criança, pessoas idosas que já têm problemas respiratórios, né? Eles têm mais propensão a ter pneumonias de repetição, né? Pneumonias, infecções, asma, né? Crises de asma. Quem já tem problema alérgico nessa época e nesse ambiente, eles têm muito mais crise, né? Então, assim, fica uma situação muito cara, né? O paciente gasta muito com isso. Para o sistema público de saúde é um gasto. Também é um gasto a mais, com certeza. E para o paciente também, o paciente que não vai para o sistema público, que fica particular, muitas vezes ele perde dias de trabalho, porque não consegue trabalhar, porque tem coriza, tem infecção, tem mal-estar, tem crise de asma. Isso tudo atrapalha o indivíduo a ir trabalhar, né? Então, quer dizer, são perdas além da qualidade de vida, né? O indivíduo... A perda econômica, né? Exatamente. Deixa de trabalhar, né? Então tem impacto para a empresa. Exatamente, a empresa paga, né? O indivíduo deixa de receber. E aí, assim, quem trabalha por conta própria, né? O indivíduo que é autônomo, ele deixa de receber quando ele não trabalha, né? Então, assim, é um prejuízo geral, né, para todo mundo. E o sofrimento, né? A mãe que vê uma criança sofrendo, que vai para o pronto-socorro, e o Sistema Único de Saúde que também tumultua, né? Porque esses problemas vão chegando lá e não tem para onde ir, né? Vão tumultuando lá, não tem suporte, né? Hospitais para mandar esses pacientes. Muitas vezes são pacientes que precisam de ser internados, né? Com crises graves. Então, realmente é problema sério e essa poluição, nessa época do ano, aumenta muito essas crises, né? No verão, então, é um verão seco, como que a gente está tendo agora, piora bastante. Piora muito. Nós temos, assim, um aumento de pelo menos 30% no consultório. E isso independente da pessoa ter fatores de predisposição, é um fator puramente ambiental. Se ela tiver exposição direta e constante a essa poluição, ela fatalmente vai desenvolver o problema. Na maioria das vezes, sim. O paciente tem muitos pacientes que nunca tiveram nada e que estão tendo agora, tá? Então, assim, muitas vezes pacientes que vêm de fora, pacientes que mudam para cá, pacientes que vêm de outra cidade ou de outros estados, né? O paciente me refere mesmo, eu nunca tive isso, doutora, eu estou tendo isso agora. Né? Agora, quando eu mudei para cá, tem 2 meses, 3 meses que eu estou aqui, começou isso, eu nunca tive isso na vida. Então, assim, a gente percebe claramente que isso aí já está sendo um problema muito sério na questão de saúde do aparelho respiratório na população aqui do estado. Perfeito, a gente vai falar um pouquinho mais desses problemas no próximo bloco, porque agora chegou ao fim o tempo do nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o Contraponto, hoje falando sobre a poluição do ar. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje a gente fala sobre a poluição do ar, especialmente aqui na região metropolitana da Grande Vitória. Os nossos convidados são o secretário de Estado de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, e a pneumologista Marli Lopes. Bom, a gente foi às ruas saber como que a poluição e a falta de qualidade do ar afetam a vida das pessoas. Vamos conferir o que elas falaram?
poluição do ar, um problema comum em quase todos os grandes centros urbanos, tem um agravante a mais no Espírito Santo: o pó preto, proveniente de empresas mineradoras e siderúrgicas. Os capixabas convivem há décadas com o problema que degrada o meio ambiente e coloca os problemas respiratórios entre as doenças mais comuns no estado. Mas o que pensa a população sobre o tema? Será que o cidadão sabe que a poluição do ar afeta a qualidade de vida? O plenário do povo veio às ruas para saber. Eu só vivo no México, agora mesmo vim buscar remédio, porque eu não consigo respirar, já tenho problema, né? Então, com a poluição é muito mais. Eu moro em outra cidade, eu moro no interior do estado, e quando eu venho para cá final de semana, isso afeta demais. Muita alergia, eu tenho rinite, e quando eu chego aqui já acusa logo quando eu chego. Então não tem jeito, é muito forte. Ela causa rinite alérgica, bronquite, asma, né? Então, isso são vários fatores. Alergia, vários fatores. A gente que mora aqui em Vitória mesmo, a nossa varanda tudo preto, muito preto. Você limpa no dia, no mesmo dia à tarde, tá tudo de novo preto. Entendeu? Os móveis você limpa, não adianta nem pagar pessoas para limpar para você. Tem um filho agora, que nasceu agora, ele está já com problema respiratório já, por causa da poluição do ar. A irritação nos olhos, às vezes dificuldade para respirar, cansaço, isso são sintomas, né? Eu, como um atleta, eu dependo muito do oxigênio, principalmente que eu sou atleta de natação, então eu dependo muito do oxigênio. Se eu estiver num lugar que tiver pesado o ar pela poluição, eu sinto isso com mais facilidade. Isso dificulta muito, né, a questão, principalmente pessoas que já têm um sistema alérgico, algum problema, né, vem afetar principalmente idosos e crianças. Bom, doutora Marli, a gente viu ali muitas pessoas, né, idosos, o senhor que falou do bebezinho dele que já tem problema respiratório, por exemplo, nesse caso de criança, né, o recém-nascido, essa poluição, ela é mais grave? É mais grave porque a criança ainda não tem defesas, né? Ainda não foi criado defesas do organismo, né? Então, ao longo dos anos é que ela vai criando as defesas, né? Através do leite materno, né? Através da alimentação ao longo dos anos. Mas ela ainda não está com o sistema imunológico dela pronto. Então, tudo para ela é agressivo. O organismo dela não tem como se defender. Então, isso é muito preocupante, né? Se for uma criança filha de pais que já têm problemas alérgicos e que tem histórico de asma, bronquite, sinusite, de repetição e tal, com certeza essa criança terá mais problema do que as crianças que não são filhos desses pais. E mesmo essas crianças que são filhas de pais normais, né, que não têm problemas respiratórios, nesse ambiente, com certeza, irão desenvolver algum grau de problema respiratório. Perfeito. Agora, secretário, essa questão da poluição do ar, se tem um lado bom é que ela é bem democrática aqui em Vitória, né? Todo mundo rico, pobre, todo mundo é afetado pelo problema, né? E aí a gente retoma aquela questão das poluidoras, atividades de mineração aqui no estado, que a sociedade já tomou como senso comum de que é a principal atividade geradora de poluição. O senhor falou da questão de buscar esse DNA, mas tem como adotar medidas para, por exemplo, a gente percebe que não só a questão da atividade em si, mas o transporte que é feito em vagões descobertos, acaba gerando também algum resíduo que vai para o ar. Essas questões não tem como também combater, porque a gente sabe que não tem como quantificar o quanto que aquilo ali vira de poluição que a gente vai respirar, mas a gente sabe que gera um resíduo que vai ter consequências, impactos na qualidade do ar. Não tem como adotar medidas para evitar, por exemplo, que o transporte seja feito dessa forma, na hora de descarregar os produtos para o porto, enfim, vocês vêm adotando ou pretendem adotar medidas nesse sentido? Tendo em vista o programa que nós adotamos no verão para fiscalizar com mais intensidade as duas empresas que se localizam na Ponta de Tubarão, os técnicos do IEMA, bem como das prefeituras municipais da Grande Vitória,
se dirigiram, né, à sede das duas empresas e detectaram que as condicionantes ambientais todas estão sendo cumpridas, inclusive com o aumento da umectação das pilhas de carvão, inclusive quando esse carvão vem transportado pelos vagões. Mas o importante é dizer para a sociedade que este governo, que assumiu agora em janeiro, tem um compromisso de atuar de forma firme na melhoria da qualidade do ar. É muito importante que se diga que o plano estratégico mencionado no bloco anterior seja elaborado com a participação da academia, com a participação dos médicos especialistas em pneumologia, porque está previsto também no plano de qualidade do ar um estudo com apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, não só para identificar o DNA, mas também para saber as consequências específicas da poeira sedimentável no organismo da população. Com relação à responsabilidade pontual de alguns agentes poluidores, é muito importante também tentar identificar eventual corresponsabilidade das empresas que se localizam na Ponta de Tubarão. Se nós conseguirmos alcançar isso a partir de um estudo jurídico que nos dê segurança, talvez a gente consiga pular a fase tão desejada de encontrar o DNA da poeira. O que eu quero dizer é que as duas empresas que se localizam na Ponta de Tubarão são empresas co-irmãs. Praticamente dependem uma da outra. E por conta da falta de definição, por falta de um regramento jurídico, Resolução CONAMA de 1990 sequer estabelece padrões de qualidade do ar, por exemplo, acabam se escondendo literalmente nessa lacuna jurídica, se escondendo na sombra uma da outra. Se a gente puder, obviamente, a partir de estudos técnicos, jurídicos, que nos dê segurança, a partir daí, evoluir no regramento que estabelece a qualidade do ar, estabelecendo padrões mais rigorosos, nós podemos, inclusive, coisa que não existe hoje, situação que não nos é permitida hoje, estabelecer eventuais multas para esses agentes poluidores específicos. O importante é inovar o sistema jurídico, tendo em vista que a academia, de uma forma geral, tirando a academia local, nunca se preocupou com esse tema, tendo em vista que me parece ser um problema genuinamente capixaba, até pelos relatos, né, que a Marli nos trouxe, de queixas mais contundentes de pessoas que moram na região, né, da Grande Vitória. O importante é contar com o apoio de pneumologistas, a contar com o apoio da academia. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, Marli, ele vai se reunir a partir de março. É aberto para a academia, todos estão convidados, existe, obviamente, um convite oficial que vai ser feito. E esse plano estratégico de qualidade do ar tem como meta não somente identificar a natureza da poeira, identificar a origem da poeira, mas também, com o apoio da academia, saber o grau, a cota-parte de responsabilidade dessa poeira no organismo do ser humano. Porque, obviamente, que existem também padrões genéticos que não podem influenciar na adoção das medidas do Estado. Ou seja, as medidas adotadas nesse plano estratégico de qualidade do ar precisam estar amparadas na ciência. Né? Por isso que a academia, eu acho que vai ser muito importante nesse trabalho que o Estado vai desenvolver. Bom, a gente está chegando ao final, vou dar aí 30 segundinhos para cada um fazer as considerações, começando com o senhor, secretário. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a Marli, com você, porque é um assunto realmente muito importante e deixar uma mensagem. O governo está preocupado com o tema, a poluição atmosférica vai ser objeto de estudos mais detalhados e, obviamente, de enfoque não só jurídico, mas político. Com o apoio da Assembleia Legislativa, nós estamos aqui na Casa de Leis, dos deputados, com o apoio da sociedade civil organizada e com o apoio da academia. Me coloco literalmente à disposição. O problema realmente precisa ser enfrentado, mas com segurança jurídica, né? Porque estamos no Estado de Direito, sob pena de ofendermos o direito do outro, né? O direito daquele que está amparado pela Constituição e pelas leis. Perfeito, doutora Marli. Como cidadã, eu fico assim muito feliz, já que estamos agora num consenso de que vamos mudar um pouco a lei, vamos mudar um pouco, já estamos mudando um pouco o foco em relação a esse grave problema de saúde que afeta há muitos anos, né? A nossa população da Grande Vitória, uma cidade linda e que infelizmente estávamos tendo esse problema. Bom,
isso aí eu acho que agora já tem alguma coisa que vai amenizar. E falar que estamos aqui também à disposição, e tanto do ponto de vista como cidadã e como médica, para poder ajudar no que for necessário. Com o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Agradeço. Jutti, doutora Marli Lopes, pneumologista, muito obrigada, tá, pela contribuição de vocês agradeço. aqui nesse debate. Obrigada também a você de casa que acompanhou o Contraponto. Nós falamos sobre a poluição do ar, mas você também pode mandar críticas, sugestões de temas para o e-mail tvales.es@gmail.com. E esse e outros programas você assiste no canal da Assembleia no YouTube. É o ALES Comunicação, sem acento e sem cedilha. Obrigada e até a próxima.